a palavra a vereadora Ana Genesi. Boa noite, senhor presidente, vereador Eduardo Gelme, boa noite, Flávio Moreira, nosso secretário da Saúde, Eduardo Galasso, nosso secretário de Promoção Social, todos os demais vereadores, os servidores da Câmara que se disponibilizam a estar aqui realizando esse trabalho e a população que nos assiste aí através da transmissão pelo site da Câmara de Vinhedo. Flávio, as minhas perguntas, obviamente, começam com Vossa Senhoria. Temos ouvido muito falar na questão de casos de subnotificações. Queria que você explicasse um pouco para a gente como é que funciona isso e se Vinhedo nós também temos essas subnotificações, ou seja, o número maior de casos que ainda não foram, de uma forma ou de outra, mostrado às autoridades competentes que existem. Você podia me falar um pouco sobre isso? Boa noite, Ana. Com certeza, né? Isso, a subnotificação, ela não é algo que acontece só em Vinhedo, né? Numa pandemia, eu queria até retomar um pouquinho, lá atrás, quando começaram as primeiras infecções, vamos lembrar um pouquinho do dia 25 de fevereiro, quando eu disse aqui que nós tivemos a primeira suspeita de um caso de Covid, que era uma família de Vinhedo que teve contato com parentes que vieram da Itália. Naquele momento, a gente dizia que a infecção ela era local, ou seja, se você pegasse o paciente infectado e fizesse uma investigação criteriosa, você conseguiria chegar no paciente fonte, de onde surgiu aquela transmissão. Com o passar dos dias, e é bom lembrar que no dia 11/3, a Organização Mundial de Saúde, ela declara, então, que se tornou uma pandemia. Então, para quem não sabe, pandemia é quando uma doença ela toma proporções globais. Então, vários países, às vezes continentes, são acometidos, né, por essa doença. Quando se torna pandemia, então deixa de ser infecção local e passa a ser aquela transmissão já na coletividade, né? Você não consegue mais identificar qual foi o paciente fonte. É o que a gente chama de transmissão sustentada. Logicamente, você, conhecendo um pouquinho sobre a família de coronavírus, que é um vírus respiratório, né? Ele causa uma síndrome gripal. Então, vários estudos já demonstraram que mais de 90% das pessoas, vereadora Ana, serão acometidas e não terão qualquer manifestação, ou na maioria das vezes, manifestações muito leves, né? Uma coriza, né? Que para quem não sabe, o nariz ficar escorrendo, dor de cabeça, mal-estar, uma febre, né? Que em alguns casos pode nem ocorrer. Tem pessoas idosas que nem têm febre. Isso leva a um grande número de subnotificação, né? Então, respondendo sua pergunta, temos subnotificação, não há um consenso sobre o quão grande ela é, mas algumas pessoas falam em pegar os casos que você tem confirmados e multiplicar por 15 vezes. É mais ou menos essa conta que os epidemiologistas fazem. Mas, respondendo sua pergunta, Ana, temos sim. E toda vez que tiver uma doença com essa especificidade que tem a COVID, teremos subnotificações sim. Flávio, com essa sua resposta, agora mais me preocupo ainda. Eu tinha ouvido falar que para pegar os números e multiplicar por 10, por exemplo, vi uma matéria ontem à noite, por 10 vezes aquele número que a gente tem real. Nesse caso aí, a gente tem um número bem maior do que, de fato, se publica.
Por que ainda o município de Vinhedo, diferente de outros municípios, ainda não determinou a obrigatoriedade do uso de máscaras por toda a população da cidade? Por que é que alguns locais estão atendendo e essas pessoas não estão usando os EPIs necessários para poder atender? A gente vê o transporte público, infelizmente, as pessoas que têm que se deslocar por obrigatoriedade, porque a empresa não dispensou algo assim, estão se utilizando do transporte público e a gente vê que as pessoas assim, não estão se protegendo a si e nem ao próximo, e eu gostaria de saber se a vigilância sanitária da nossa cidade, através de você, Flávio, Secretaria de Saúde, determinou que a empresa concessionária do transporte público de Vinhedo faça desinfecção dos veículos e quantas vezes isso é feito por dia para possibilitar que se prolifere menos a questão do vírus, porque a gente ouve que agora na segunda quinzena de maio a coisa vai aumentar nessa questão. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então são duas perguntas, né, Ana, sobre o uso de máscaras e sobre o transporte público. Com relação às máscaras, é bom a gente lembrar um pouquinho também que no início da pandemia existia uma recomendação muito clara de quem deveria utilizar máscaras, né? O profissional que atende o paciente sintomático e o cuidador do paciente, né? Então, vamos recordar um pouquinho lá atrás, eram essas pessoas que tinham obrigatoriedade na utilização de máscaras, né? A gente sabe que no Brasil não é comum você ver pessoas de máscara pela rua, né? Diferente de outras culturas, né? Como nos países, por exemplo, na China, né? E as pessoas já culturalmente já utilizam máscaras por outros motivos, né? Com o avanço da pandemia, alguns municípios passaram então a exigir o uso de máscaras, né? Um exemplo aqui pertinho, Campinas, que logo em seguida caiu por terra, né? Decidiram não exigir mais. Há muitas controvérsias sobre isso, Ana, porque para utilizar a máscara, primeiramente você precisa saber como fazer, né? Não é de qualquer jeito. Imagina uma população que não sabe o básico, né, com relação à higiene pessoal, aos cuidados, né, à etiqueta respiratória. Como você vai capacitar essas pessoas para utilizar a máscara corretamente? E se ela não for bem utilizada, ela pode passar a ser um meio de transmissão de doença, né? Imagina numa família muito humilde aí, que pode acontecer, a pessoa compartilhar uma máscara, por exemplo. Então, tem que ter muito cuidado com algumas situações que a gente coloca, né? Eu acho, sim, que quando tem uma relação muito próxima entre as pessoas, o uso é recomendado, porque a máscara é uma barreira física importante, né? Não só para o vírus. Eu defendo que deva se usar, mas com os cuidados necessários. Esse é um ponto. O outro ponto é a aquisição dessas máscaras. Então, para o próprio serviço de saúde adquirir as máscaras, vocês não têm ideia da dificuldade que é, né? Porque muitos fornecedores prometem, você faz a compra e o cara simplesmente não consegue entregar. Imagina você obrigar a população a adquirir essas máscaras, né? Recentemente, por conta dessa dificuldade, foi autorizado, então, o uso da máscara artesanal, feita em domicílio, né? As costureiras têm feito bastante, e essa é diferente da máscara profissional, que a gente usa no ambiente hospitalar. Então, sobre máscara é isso. Eu defendo a utilização, desde que ela seja feita de maneira correta. E eu devolvo a pergunta: como garantir que toda a população, com diferentes graus de instrução, como é a população brasileira, vai utilizar a máscara corretamente? Essa pergunta é só para a gente pensar um pouquinho, tá? Pensando um pouquinho nas comunidades, naquelas pessoas mais carentes, que às vezes residem 8, 9, 10 pessoas na mesma casa,
Então, queria refletir um pouquinho sobre isso. Com relação ao transporte público, logicamente, tem algumas exigências que precisam ser cumpridas, né? Uma delas é a questão da desinfecção dos veículos, né? É muito difícil você fiscalizar isso. Então, quando você exige, tem que ter uma contrapartida da empresa no sentido de garantir que essas medidas serão cumpridas, né? Outra questão é a lotação desses veículos, né? Que não pode exceder ao número de assentos. Também é muito difícil. Logicamente, você pode ter denúncia de uma ou outra linha e daí a vigilância sanitária, junto com a guarda municipal, ir até o local e verificar, mas durante 24 horas de funcionamento de várias linhas simultaneamente, é humanamente impossível você fazer essa investigação, enfim. Só para finalizar, Ana, a questão da máscara, eu queria só fazer mais uma ressalva que eu acho importante. O uso de máscara não substitui as duas principais medidas, que é o uso do álcool em gel, né, e o isolamento social. Acho que é isso. E, presidente, eu poderia fazer uma última pergunta para depois abrir para os demais e depois, se houver tempo mais à frente, a gente vai abrindo aqui outras solicitações para o secretário. Então vamos lá, faça a sua última nesse momento e depois a gente passa para o próximo vereador, ok? Muito obrigada. Flávio, você mencionou que a DRS 7 de Campinas disponibilizou o número de leitos para atender a região. Unicamp tem toda uma estrutura lá preparada. E que Vinhedo faz parte, se havendo crescimento de números e necessidade de internação, nós iríamos para Campinas, mas você não informou para nós qual é o número de leitos que está disponível na região para atender todas as cidades da RMC. Eu gostaria de ter essa informação. Ana, respondendo sua pergunta, eu fiz questão de trazer, eu imaginei que fossem perguntar. Está aqui na minha mão, ó, é o plano de contingência regional para o enfrentamento da pandemia de Covid. Vocês podem ler aí, ó, DRS 7, GVE, né, 17 e GVS. Então, esse plano foi construído, né, com várias mãos, né, foram vários técnicos envolvidos. Aqui tem várias planilhas, né, e a perspectiva de aumento de leitos para a região toda é em torno de 380 leitos, tá? Para o nosso hospital de referência, que é a Unicamp, aproximadamente 40 novos leitos serão ampliados, de acordo com esse plano, Ana. Obrigada, Flávio. Obrigado, presidente.